Olá, meu aluno interessante e interessado no mundo de cartórios. Meu nome é Adriano Álvares e eu vou falar um pouco com vocês sobre as alterações aí no edital do TJ do Espírito Santo. Também vou falar um pouco aí sobre as melhores serventias, já que o que nos interessa mesmo é a escolha, né? Será que vale a pena participar deste concurso? Já adianto, vale muito a pena participar deste concurso, especialmente aí pelas alterações que foram implementadas. Então, o que a gente vai conversar? Vamos conversar um pouco aí sobre a estrutura que o TJ do Espírito Santo montou junto com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, para que nós tenhamos aí uma melhor diagramação do nosso querido edital. Então, o edital teve a sua primeira retificação lá no dia 24 de março de 2025. Então, foi feito aí o edital número 1/2025 para alterar, fazer a primeira retificação. Qual foi a primeira grande modificação? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. A gente teve a modificação em relação à distribuição das serventias, né? Então a gente tem lá para provimento 65 serventias, sendo que nós temos 10 para PCD, 20 para afrodescendentes e 5 para indígenas. Mas, Adriano, estou olhando aqui, não teve modificação no provimento. Sim, no provimento nós não tivemos uma modificação, mas lá na remoção é que faz o total sentido. Por quê? Porque nós temos 45 serventias para ampla escolha e 5 serventias para PCD. Mas, Adriano, o que isso influencia para mim? Eu vou concorrer para o provimento. O que isso vai influenciar? Vai influenciar porque muitas vezes nós não vamos ter candidatos suficientes na remoção para escolha. E aí o que acontece? As serventias que sobram na remoção caem direto no provimento. Olha que vantagem. Vão direto para o provimento. E aí você tem uma margem maior para poder fazer com que essas 65 serventias da ampla escolha se tornem 70, 80. Nossa, Adriano, nunca vi isso. Não, você nunca viu isso? Olha lá em Santa Catarina, olha lá no Rio Grande do Sul que aconteceu. A gente não tinha número suficiente de pessoas para a remoção e as serventias acabaram migrando para o provimento. Isso é muito bom e muito interessante para você que vai se classificar no provimento. Então não esqueça de dar aquela olhada quando você terminar o concurso e lembrar de mim para falar, Adriano, realmente eu vi lá que as serventias para remoção faziam sentido e sobraram para o provimento, tá certo? De outro lado, o que nós tivemos também de modificação no número de questões? A Fundação Getúlio Vargas, junto com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, fizeram algo que já era o esperado, que a gente tivesse o maior número de questões, quase a metade, na área notarial registral, na área que a gente atua, na área que a gente faz parte, que é o nosso métier, né? Que é a nossa expertise. Tome cuidado, porque o que fez a Fundação junto com o Tribunal de Justiça? Tiraram questões de direito civil, direito processual civil e empresarial, constitucional, administrativo e tributário e passaram para direito notarial registral, somando 45 questões. Então, diminui o tópico 2 de direito civil, processual civil e empresarial de 30, que a gente achava que seriam 10 para cada, para 20. Como é que vão ser distribuídas essas questões de direito civil, processual civil e empresarial? Teremos 5 de empresarial, teremos 7 de empresarial, teremos 8, né? De civil, 10 de civil, a banca que vai escolher. Isso também acontece em direito constitucional, administrativo e tributário. O que não foi mexido e que a gente já tem alguma ideia é que penal, processo penal e conhecimentos gerais deve ficar ali no 5. 5 questões de conhecimentos gerais, já está lá no item 5. E no item 4, direito penal e processual penal com a somatória de 10, que vai dar uma distribuição de 5, 5. Então não adianta abandonar lá para o Espírito Santo penal e processo penal, porque vai influenciar. E também não abandone conhecimentos gerais, tá? De outro lado, vou precisar ter o ENAC? Então vamos lá de novo para reforçar, repisar para você. Você vai precisar sim do ENAC para participar do concurso do TJ do Espírito Santo, mas só no que? Na fase oral. O comprovante deve ser apresentado e vai ser exigido lá na fase oral.
Então, se você olhar o artigo 1º, parágrafo 10 da Resolução 81 de 2009, com a redação da Resolução 575 de 2024, todos os editais, né, que forem até o primeiro semestre de 2025 vão precisar, lá na prova oral, na sua inscrição definitiva, do diplominha do ENAC, para que você tenha essa aptidão, tenha essa diagramação. Certo? De resto, senhores, o que nós temos? Nós temos que fazer a análise aí das serventias. Quais são as melhores serventias? Então, o que eu fiz? Fiz um apanhado aí para vocês das 20 melhores serventias lá no Espírito Santo. Quais são, então, essas nossas 20 serventias que a gente vai ter aí para vocês, né, dentro dessa análise? O terceiro registro de imóveis de Vitória está vago. Segundo semestre dele, de 2024, pelo CNJ, faturou bruto, mais de 14 milhões. Tá? Lembrando que é um faturamento bruto que a gente conversa aqui com vocês. Tem que tirar os penduricalhos e tudo mais, mas é algo bem significativo. O primeiro protesto RTD CPJ e RI de Linhares faturou mais de 12 milhões de reais. Tá? Aí você vai ter lá o protesto de Vitória com mais de 5,3. A primeira zona, né, de Camaçari vai ter 4 milhões e 600. O RCPN, tabelionato de notas de Vila Velha, 3 milhões e meio. Terceiro, notas, a gente tem lá de Colina também 2,5 milhões. O primeiro registro de imóveis de Barra de São Francisco também vai ter 2,4 milhões. O primeiro registro de imóveis aí, então, em relação ao segundo semestre, mais de 2 milhões. E temos outras serventias para instalar aí na sua tela. Olha que interessante, vários cartórios lá em Vila Velha, em Linhares, em Cariacica, Vila Velha, que são muito interessantes para vocês. Vou deixar aí para vocês para as instalações, inclusive a quarta zona do registro de imóveis lá em Vitória. Tudo para instalar, tudo para que você seja feliz, ou seja, comece um cartório do zero. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é bem gratificante. Lembrando que as inscrições vão de 25 de abril até 26 de maio para vocês. A taxa de inscrição é de R$ 450 e deve ser paga aí até o dia 27 de maio. Lembrando ainda que a prova vai ser em julho, dia 27 de julho é a prova lá no nosso querido Espírito Santo. Senhores, espero que tenham gostado, né? Por gentileza, não esqueçam aí de dar o seu joinha, nos seguir nas redes sociais, né, fazer parte, me acompanhar lá nas redes sociais também, o @AdrianoCSAlvares, lá no nosso querido Instagram. Espero vocês numa próxima oportunidade para falar mais de concurso de cartório. Até mais!